Estamos recebendo aqui no estúdio Gedel Vieira Lima, do PMDB, nosso quinto entrevistado da série com os candidatos ao governo do estado. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. Boa noite, candidato. Bem-vindo ao Bahia Record. A partir de agora, o candidato tem 8 minutos que começam a ser contados a partir de agora. Candidato, o senhor sempre foi um homem de confiança no ministério do presidente Lula. Mas, ultimamente, agora, ele tem se dedicado de uma forma mais intensa à campanha do outro candidato, do Wagner. Como é que o senhor analisa essa situação? Boa noite, Marco. Boa noite, Carolina. Boa noite, amigas e amigos. Com muita tranquilidade, com muita serenidade. Eu, desde o início da campanha, sempre disse que eu não disputaria espaço de carinho ou de amizade com o presidente Lula, né? O que o presidente Lula tinha a dizer a meu respeito, vocês estão ouvindo e vendo no horário eleitoral gratuito. São as referências que ele faz à forma que ele próprio considerou competente com que eu desempenhei o papel de ministro de Estado, tirando as obras do papel, oferecendo a ele oportunidades de inaugurar obras, agindo com absoluta agilidade, com responsabilidade. Portanto, ninguém reescreve a história. A Bahia está vendo aquilo que verdadeiramente interessa na vida pública. O presidente da República, muito bem avaliado, vai à TV de modo espontâneo, posto que foi dito isso nos palanques, deixando claro do respeito que tem pelo trabalho que desempenhei como seu ministro. Isso basta. O restante eu reconheço no presidente a absoluta legitimidade e direito de manifestar preferência por A ou B, mais especificamente pelo candidato do seu partido. Como ministro da Integração Nacional, o senhor foi um grande articulador para a Bahia. Porém, essas ações parecem não ter surtido muito efeito, pelo menos nas pesquisas de intenção de votos, onde o senhor aparece em terceiro lugar. Como é que o senhor enxerga essa situação e qual a estratégia agora nesse fim de campanha? Primeiro, em momento algum, eu trabalhei pela Bahia, eu liberei recursos que me rendeu, inclusive, críticas de uma parte da imprensa e dos políticos do sul do país, imaginando que isso pudesse ter consequência eleitoral. Eu, desde o primeiro momento que cheguei ao Ministério, comecei a trabalhar pelo Brasil inteiro, mas com um olhar muito voltado para a Bahia, e disse isso publicamente, de forma corajosa, como atuo na vida pública. No mais, a candidatura está posta, estou conversando com as pessoas. Resultado de pesquisa, se pesquisa definisse eleição, o governador da Bahia era Paulo Souto, não era o atual. E prefeito de Salvador era Ambaçaí, não era o atual. Eu sinto nas ruas manifestações de carinho e de apreço que não correspondem às pesquisas. Não brigo com números, mas prefiro aguardar a manifestação de 3 de outubro para, a partir daí, estando no segundo turno, continuar na luta. Não estando no segundo turno ou perdendo a eleição, respeitar o resultado da democracia. Eu encaro esse problema com muita tranquilidade. Vou continuar falando com as pessoas, falando a verdade, defendendo ideias, fazendo a crítica substantiva, a crítica real, a crítica com dados, perguntando se vocês estão satisfeitos com o que o governo tem feito na segurança, na saúde pública, na infraestrutura, e vocês vão ter liberdade, como é prova da democracia, para decidir que rumos querem para a Bahia nos próximos anos. Candidato, temos 5 minutos agora, praticamente 5 minutos e 6 ainda de entrevista. Falando agora de projetos, né? Em discurso de campanha, o candidato fala que 4 anos são suficientes para você realizar, desenvolver um projeto. É verdade? Dá para fazer em 4 anos? Aí eu já emendo com outra pergunta. Qual seria a sua primeira prioridade, né? Aquilo que a população pudesse sentir na prática e ver de fato? Claro que dá. Quando você tem vontade, quando você tem garra, quando você tem determinação para enfrentar os problemas, dá. Juscelino Kubitschek construiu o Brasil em 5. Todos os avanços do Brasil e da Bahia foram feitos com governos que governaram 4 anos. Eu estou pedindo o seu voto para um mandato de 4 anos. Reeleição é consequência. Pode vir ou pode não vir. Portanto, os projetos têm que ser realizados e os compromissos assumidos para um universo de tempo de 4 anos. Né? Prioridade, você pergunta. No primeiro momento rever a política de segurança pública do Estado, que deixa todas as pessoas nas ruas absolutamente inseguras em relação ao que está sendo feito. Melhorar a questão da saúde pública, interiorizar o atendimento à saúde que não tem sido feito, entender que é importante construir novas unidades de saúde, mas é sobretudo importante fazer funcionar o que existe, que não está ocorrendo, né? E investir maciçamente na educação. Você veja que cai mais uma das propagandas enganosas do governo. Dizia que alfabetizaram milhões de pessoas ao longo desses
3 anos e meio, 4 anos de governo. Vem agora o PNAD, o IBGE numa pesquisa e mostra que não. Que a Bahia, infelizmente, continua com um padrão de analfabetos muito grande. E pior, sem investimentos maciços na creche, na pré-escola, no ensino fundamental, sem uma meta claramente definida para transformar uma parte importante do ensino médio, ensino profissionalizante, aproveitando as vocações regionais desse Estado. Esse é o desafio que eu me proponho enfrentar. E ofereço a você o que como respaldo? O fato de que quando tive chance como ministro da Integração Nacional, ter feito as coisas saírem do papel. Você sente isso? Você vê as obras e o presidente Lula a todo instante dá o seu depoimento sobre a forma com que atuamos no seu ministério. O senhor falou agora que uma das prioridades é a área da segurança pública. É uma das grandes preocupações da população baiana e também uma das prioridades também citadas pelos outros candidatos. Como é que seria o combate à violência? Olha, nós temos apresentado projetos claros, por exemplo, o projeto que fecha, que cria dificuldades de acesso às nossas divisas nos estados e cria dificuldades também para o ir e vir através de locomoção de carros nas grandes cidades, entradas e saídas das grandes cidades. Requalificar a gestão da segurança pública, ocupar as áreas de maior violência com exemplos como a polícia pacificadora, a polícia comunitária que tem no Rio de Janeiro, por exemplo. Fazer com que os municípios não arquem como tem arcado ainda hoje, isso é uma coisa que não dá mais, tem tantas dificuldades, ainda são responsáveis por botar gasolina em carros de polícia, por arcar com a responsabilidade de manutenção de delegacias. Salvador, em 4 anos, não foi criada uma nova delegacia. Aí no subúrbio ferroviário, apesar do grande contingente de população, só tem uma delegacia. São coisas que podem ser mudadas em 4 anos se você tiver prioridade, se você tiver vontade. E o que me diferencia dos outros candidatos? A mim você não pode perguntar porque eu não fiz. Não fiz porque não teve a chance. Um teve 8 anos. Por que não melhorou? O outro tem 4. Por que não fez o que está prometendo agora? E o que dá a garantia de que eu posso fazer? Insisto, reafirmo. A minha atuação como ministro mostra que quando tive chance, fiz as coisas saírem do papel e beneficiei de forma concreta o nosso estado, a Bahia. Candidato, temos 1 minuto e 30 de entrevista. Recentemente vimos a polêmica das barracas de praia. Claro que isso é a esfera municipal, mas o que a gente pode ver, assim também na esfera estadual, obras construídas, vem a justiça, embarga, toda essa confusão que a população acaba sendo prejudicada. Existe uma solução para isso dentro do seu projeto? A primeira é você liderar politicamente esse processo de forma que fique claro que cada um tem seu papel na sociedade. Não pode continuar o Ministério Público e a própria Justiça que não tem a legitimidade das urnas querendo governar. E aí você tem que ter liderança, você tem que ter capacidade de enfrentamento dessas questões. É claro que o diálogo, é claro que o entendimento, a busca de posições consensuadas, de acordo, é sempre o melhor caminho. Mas um governador de Estado, um dirigente legitimado pelas urnas, tem que ter sempre a noção de quando for necessário, não pode ter medo da crítica. Tem que fazer os enfrentamentos em nome da sociedade. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Ter a noção de que o governador tem que liderar. Em nome da necessidade do entendimento, de diálogo, não pode abrir mão da autoridade. O senhor tem 20 segundos para as considerações finais. Agradecer a você, agradecer a Record, agradecer a vocês. E mais uma vez dizer, eu conto com o seu voto. Vamos levar essa eleição para o segundo turno, para que no debate direto você tenha mais oportunidade de conhecer as características de cada candidato, de conhecer as propostas de cada candidato, as críticas legítimas que cada um faz ao projeto dos outros e escolher de forma clara. Muito obrigado a vocês, uma boa noite. Candidato, muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Boa sorte. Muito grato. Amanhã nosso convidado é o candidato do PSTU, Carlos Nascimento.